Olá, Acho que entrou. Olá, boa noite, tudo bom? tudo bem? Tudo certinho com o meu áudio? Tá tudo bem? Tudo certo, tudo certo. A única coisa que eu não tô vendo é a Ali. Cadê a Ali? Ih, a Ali tá lá fora. Vamos fazer o seguinte, para segurar a audiência, a gente Aham. posta ela no final. Quando for no final, Tá, tá. pode deixar. Ó, gente, fãs da Ali, fiquem até o final que o Lameirão vai mostrar a Ali. Isso aí. Ela Mas vai tem que estar até o final. aparecer na live. Ela vai ser Exatamente. entrevistada também. Perguntar se ela prefere perícia criminal ou perícia judicial, né? Vamos ver o que ela responde. Vai depender do biscoito que ela vai ganhar, né, Lameirão? Eu sei que você vai roubar pra perícia criminal, eu sei que você vai dar um biscoitinho mais gostoso. Vou persuadir. Beleza, o pessoal tá entrando. Bom, vou aproveitar para apresentar. É lógico que muita gente já conhece, né? Diego Lameirão, ele que é perito criminal, professor e DJ nas horas vagas, né, Lameirão? Já vi live sua tocando música eletrônica. Eu gosto de música. Eu gosto de música eletrônica. Eu queria ir esse ano, aliás, ano passado, estava programado para eu ir pro Tomorrow. Aí deu a pandemia. Isso aí, então você é das minhas, então. Adoro. Gosto muito mesmo. Em breve eu tô voltando para as lives, é porque é muita coisa, mas em breve eu vou voltar a fazer aí. Sim. Não, eu entendo realmente que a gente vai fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Você também dá aula, né, Lameirão? Sim, dou aula, né? Ultimamente eu estive muito preso também aos e-books, né? Que eu tenho escrito aí, lançado no Kindle. Posso até falar um pouquinho se sobrar um tempinho no final. Então a gente tem que focar, né, Jaque? Não tem jeito, tem que focar em alguma coisa uma hora. Se a gente tentar abraçar o mundo, acaba não tendo tempo para nada, né? Não, realmente. E assim, quando a gente mexe com Instagram, com perícia, com um livro, gente, é insano. Assim, você não tem um monte de gente que eu tô pra responder, né? No meu Instagram tem aquelas solicitações, gente, às vezes não dá tempo de responder, acontece, é muita correria. Mas a gente vai fazendo, né, Lameirão? O que dá. Exatamente. Rio de Janeiro falam que é a perícia mais pesada, né? Complicado. Aqui, eu costumo dizer que o Rio de Janeiro acontece tudo, né? Para você ter uma ideia, hoje, eu não sei se já voltou, né? Porque eu não estou de plantão, mas por algumas horas o Estado não tem pagado a conta de luz, cortaram a luz do Estado toda, das delegacias, tudo que é público, né, do Estado. Ficou sem luz hoje. Meu Deus. Nossa. Internet fora. Sem luz não, desculpa, o sistema da internet ficou fora. Nossa, não tem como a gente ficar sem internet, ainda mais delegacia, nossa gente, é possível. Complicado. Eu já ouvi falar de uma pessoa, teve um professor que estava dando aula, né, e sobre concurso, teve uma época que eu estudei para concurso, e ele estava dando aula era para Câmara, era um concurso assim, mais concurseiro mesmo, não era tão policial. Aí ele falou, olha gente, vocês têm que pensar, porque a área policial não é só prestar o concurso e você tem que ter perfil para isso. E ele falou de um colega dele que prestou concurso para o Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro, e aí ele pensou assim, vou ser perito, vou ficar dentro de laboratório. Aí chegando no Rio de Janeiro, falaram, pega o fuzil que a gente vai pro local. Ele falou, quê? Fuzil? Ele desistiu. Enfim, ele desistiu. Você sabe se foi recente isso? Foi do último concurso? Já tem muito tempo. Tem muito tempo. Essa época foi 2016, 2015, já tem bastante tempo. Eu fiz um vídeo no meu YouTube, né? Um tempo atrás, explicando justamente essa questão das lotações. Apesar de você, na maioria das vezes, até conseguir ir para onde você quer, não é nada garantido, né, Jaque? Então, às vezes, você acha que você vou interno, tá? Então eu não posso chegar aqui, as pessoas me perguntam de te prometer, você quer interno? Eu não posso prometer que a pessoa vai ficar interno, né? Então às vezes pode acontecer da pessoa, como eu já vi na minha turma, um cara que queria interno e acabou indo para a Baixada Fluminense trabalhar na rua e é isso aí, né? Infelizmente. E será que aguenta? Porque eu sei que aí o negócio é pesado mesmo. E também, assim, a questão de ser policial no Rio de Janeiro. Tem policiais aqui do Distrito Federal que vão para o Rio de Janeiro, não levam a funcional, porque falaram, se bandido me pegar e ver a funcional, ele me mata. Então eu tenho um amigo meu, de vida também. Um amigo meu que ele é policial militar no Distrito Federal, ele é daqui da minha cidade, ele não traz, justamente por isso aí.
Exatamente, eu já ouvi falar isso também. Realmente é um herói ser policial no Rio de Janeiro. Realmente, aplausos para você, Lameirão. Obrigado. Só para o pessoal entender, não é uma coisa assim que todo plantão tem tiro, né? Troca de tiro, situações de perigo são exceções, mas o grande problema é você, nessas situações, manter a calma, né? Porque é fundamental, né? A gente costuma dizer que você às vezes cola as placas, né? Então o grande problema é você perder o sentido numa situação como essa, né? Então no Rio de Janeiro você tem que ter muita consciência, muita calma para poder agir em situações de risco, né? Então não é fácil não. Realmente tem que estar com a cabecinha muito boa para não surtar. Bem diferente da perícia judicial, né? Outra coisa. A perícia judicial é bem mais tranquilinha. Bom, vou aproveitar para fazer a diferenciação entre a perícia criminal e a perícia judicial para o pessoal entender aqui que são dois peritos, mas dois peritos diferentes. A atuação é diferente, a minha expertise é diferente da sua e são dois campos totalmente diferentes. Parece até que a gente treinou aqui, né, para fazer isso aqui, ficou legal, né? Sim. Vai lá. Não, mas tem um roteirinho, né? Tem um roteirinho. Eu tô com o roteiro aberto aqui. Você vai me ver toda hora assim, com o olho assim, seguindo o roteiro. Show. Bom, mas a perícia judicial, pessoal, é a perícia civil, não é a perícia criminal. A perícia criminal é a perícia do concurso público, é aquela perícia no âmbito policial, é apagar incêndio. Por quê? Porque o perito criminal, ele precisa estar lá. Então, morreu uma pessoa, vai precisar nomear perito? Não, gente, não dá tempo. Tem que ser na hora, tem que ser rápido. Então, o perito criminal, ele tem que fazer parte da instituição. Tem alguns lugares que é Instituto de Criminalística, que é separado da polícia. Tem lugares que é polícia, perito é polícia também, né? Aí no Rio de Janeiro é policial, né? É tudo junto. Isso aí. Policial civil. Aqui no DF também, mas tem alguns lugares que eu sei que é desmembrado, eles desmembraram. Mas enfim, todos vão fazer a mesma coisa, que é, no momento de um crime, tá lá investigando aquela cena do crime. Então, isso é o perito criminal. Também tem outros tipos de perícia, por exemplo, a apreensão de cédulas falsas vai ser outro tipo de crime, vai ser investigado por outro setor, que é o setor de documentoscopia, mas enfim, a perícia criminal, ela tem que ser muito rápida, ela não pode perder tempo com a nomeação de um perito e com a designação, com o início dos trabalhos. Já a perícia judicial, ela pode ser um pouquinho mais devagar, ou seja, ela pode ser mais ou menos como um advogado trabalha com prazos. Então, o perito judicial, ele também trabalha com prazos. Ele vai ser nomeado pelo juiz, vai aceitar o encargo, aceitando o encargo, as partes vão pagar seus honorários, ou vai pela justiça gratuita, e ele vai fazer a perícia depois. Mas, enfim, tem todo um caminho, todo um processo, que a perícia criminal é muito mais rápida, porque ela tem que ser mais rápida, né, Lameirão? Se esperar fazer a perícia de local de crime daqui a alguns meses já era, nem o corpo sobra, né? Exatamente, até porque, foi o que você falou, o corpo vai entrando no estágio de putrefação, né? Não tem como ficar esperando. Inclusive, Jaca, eu tenho uma dúvida, eu gostaria de tirar com você, né? É verdade que o perito judicial, ele tem que se inscrever, né, no tribunal ali da sua região para poder participar, né? E ele, quando ele se inscreve, ele pode ser adicionado para perícias gratuitas? Ele é obrigado a trabalhar nessas perícias gratuitas ou não? O que acontece? Ele não é obrigado. Mas quando você é nomeado, quando você se inscreve no tribunal, você vai atuar nas perícias, tanto justiça gratuita quanto justiça paga. Ou seja, a justiça gratuita tem gente que imagina que é de graça, não é de graça. O tribunal, ele tem uma verba dedicada para as perícias de assistência judiciária gratuita, mas a verba é muito pequena. Por exemplo, enquanto uma perícia judicial sai em volta de 3, 4 mil, a justiça gratuita é 1.000, 1.500, isso quando o juiz não coloca 600 e 300. Porque, por exemplo, eu já peguei uma perícia com vários documentos e mil reais, não dava nem 100 reais por documento. Então, assim, às vezes é de graça mesmo, mas se você não pega, o juiz pode não gostar daquilo e não te nomear, porque a sua nomeação como perita judicial fica a cargo do juiz, é discricionário do juiz. Então, se ele tomar ranço, não tem mais nomeação. É isso que acontece.
Entendi. Por isso que a gente tem que aceitar as perícias, assistência judiciária gratuita, para que a gente possa também, assim, o juiz passa algumas pagas muito boas também, tem muitos juízes que deferem os honorários, então, assim, até que você consegue, numa média, fazer uma boa quantidade de perícias versus remuneração. Uma vez você usou um termo bem legal que eu achei interessante, que a perícia judicial é uma forma de você empreender, né? É um empreendimento, né? Então Sim, você empreender. É isso aí, eu achei bem legal. Exatamente isso. É um pouquinho diferente, né? Na criminal você é servidor, então você tem a estabilidade, você tem a segurança. No meu caso, é empreender. Como que é empreender? Às vezes a pessoa fala assim, empreender é só abrir a lojinha e pronto. E não é assim. Não, empreender sim, você saber é muito além disso. Exatamente. Você tem os custos de atuação. É o risco, né? É o risco. Você tem os riscos, você tem uma verba que não é certinha todo mês, você tem seus custos, você tem impostos. Assim, impostos que eu diga são impostos de tudo. Eu tenho do escritório, eu tenho os meus impostos da empresa. Então, assim, é tudo, você cuidar de tudo isso. Além disso, por exemplo, eu pago uma assistência. Não é assistência, seguro de vida. Sim, porque vamos supor, se acontece alguma coisa, eu não vou ter como receber minha remuneração. Então, assim, eu penso até nisso. Você tem que ter uma boa organização financeira para você empreender. Se você não tiver, é muito ruim para você empreender. Exatamente. É totalmente oposto, né? Um é o garantido, outro é o risco. Eu não posso escolher o horário que eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar a tal horário. Você pode escolher o seu horário, né? Se você sai para entrar de férias, você vai deixar de receber aquele período que você está de férias. Você tem que se programar. Para poder fazer. American Way of Life, total, né? É bem diferente, são estilos de vida diferentes. Só que o que eu falo, às vezes perguntam, né, pra mim, mas o que escolher, né? O que escolher? Aí eu penso, olha, depende. A escolha é muito pessoal, Lameirão. Eu acho, por exemplo, se você quer adrenalina e você quer estabilidade financeira, você tem que ir pra polícia. Porque assim, você vai ter essa adrenalina. Na perícia judicial, esquece que vai ser escritório, computador e não vai ter troca de tiro. Vai ter no máximo um estresse, mas não vai ter toda essa emoção. Quase um bate-boca ali no tribunal, alguma coisa assim, né? O máximo que vai acontecer é separar uma briga ali entre as partes, mas fora isso, você não vai pegar em fuzil, você não vai ter que sair lá pra morro, você não vai ter que fazer isso, né? E pra quem gosta disso, quem é apaixonado, tem muita gente que é apaixonado nisso. O meu pai, ele adorava ser policial. Então, assim... você para policial, que legal. Sim, ele era policial civil em São Paulo. Legal. Assim, era paixão dele, então vai depender da pessoa. Tem gente que é apaixonada pela área policial e realmente, na perícia judicial você não vai ter isso. Isso você vai ter na perícia criminal e em alguns estados, né? Porque em outros, às vezes é desmembrado, não vai ter toda essa coisa de ser policial, né? Isso, ainda tem isso, Jaque. Sim. A maioria dos estados, na verdade, só o Rio de Janeiro que tem essa questão do fuzil, porque é um lugar ímpar no mundo, não tem jeito. Então, assim, às vezes a pessoa pode procurar muita adrenalina e nem na perícia criminal achar, né? Dependendo do lugar que for ficar. Exatamente. Então, também, o Rio de Janeiro, para quem gosta de ser policial e perito ao mesmo tempo, não tem lugar igual, né? Aqui você vai exercer os dois ao mesmo tempo, não tem jeito. Eu já ouvi um amigo meu, né? Que hoje em dia ele aposentou já da polícia, mas ele falou que ele não queria que o setor dele, que a perícia desmembrasse da polícia, porque ele amava ser policial. Então, assim, tem várias pessoas que gostam, que tem essa veia policial, né? Tem que ter. Então, tem algumas pessoas que gostam mesmo e ficar em laboratório, às vezes, não é aquela vontade da pessoa, né? Sim, inclusive botaram aqui, não precisa ir para o Complexo do Salgueiro, exatamente. Nem sei o que é isso, o que é o Complexo do Salgueiro? O Complexo do Salgueiro é uma das regiões mais perigosas do estado do Rio de Janeiro. Eu fui fazer uma operação lá, inclusive ano passado, quase que eu morri, literalmente. Eu e o Hermida que estava comigo. Eu senti, Jaque, sem brincadeira, né, que ele estava lá, presenciou isso aí. Eu senti o projeto de fuzil aqui do lado do ouvido, assim, ó. Zoom, passar assim.
Barulho. Nossa. Sinistro. Por pouco eu não Mas tava... você estava fazendo local ou você estava na operação? Como é que era? Então, era uma operação para achar um cemitério clandestino, certo? E eu estava em pé aguardando os cachorros farejadores, cães farejadores, localizarem onde estavam enterrados os corpos para poder fazer a constatação do local, né? Fazer a perícia. Enquanto os bombeiros e os cães estavam procurando, a gente estava aguardando lá, em QAP, né? Observando qualquer coisa. Começaram os tiros cada vez mais próximos, até que um foi bem próximo, né? Tô rindo aqui ainda agora, bem mas... que você tá vivo. Ainda bem, né? Exatamente. E Deus garanta. Gente, a live vai ficar gravada, tá? Aqui no meu Instagram. E depois eu coloco no YouTube. Perfeito. Vai estar no YouTube também? Vai. Aí no assim YouTube que você eu colocar, coloco eu divulgo assim, os cortado. links. Tá. Eu coloco assim, sem algumas partes. Por exemplo, a parte que eu fico lá com o meu carão ali esperando a live, ou essas partes que às vezes dá alguma desconexão, a minha editora já corta e fica perfeitinho. Perfeito. Só os assuntos. Olha só, a perita judicial é outro nível, pessoal. Tem uma editora, tem uma... É outra coisa, né, cara? Tá vendo? Não, é porque... Não, mas justamente é empreender, assim. Quando empreender, isso aí. Quando eu percebi que eu tinha que empreender, eu tinha que fazer meu Instagram, eu tinha que fazer meus vídeos, eu tenho meu curso. Sim, lógico. Perfeito. Aí, assim, eu tô brincando com você aqui só. Não, mas antes eu editava, eu fazia tudo. Mas aí começou assim, ou eu editava, ou eu fazia um laudo. Aí eu pensei, o que eu vou ganhar mais, né? Ou contrato alguém você tem que começar a pensar, exatamente. Inclusive, o pessoal tá pedindo, já que a gente pode divulgar nossos canais aqui no YouTube. Pode. O seu é Perita Tirote mesmo? Isso, o meu é Perita Tirote, é o Instagram. O meu YouTube é o Periciando, é um canal que eu falo sobre criminologia, criminalística, perícia judicial, perícia criminal. O que eu puder ali, trago convidados, como eu tô trazendo aqui a live, mas assim, eu vou colocando esse nicho. Tá, eu acho que eu não sei se eu já me inscrevi, mas se não me inscrevi, eu me inscrevi. O meu é Perito Lameirão mesmo. Tenho dois, né? Tem o Perito Lameirão e tem o Zeus Científico, que é um pouco mais técnico, né? Vídeo mais técnico. O Zeus é seu treinamento de concurso, né? Isso, concurso, cursos de perícia, os e-books também lá que eu lanço pelos Zeus. É bacana também, os cursos de perícia, por exemplo, se uma pessoa fizer o seu curso de perícia, ela vai saber, ela vai ter noção de local de crime, ela vai ter noção de perícia criminal. Então, eu acho bem interessante, por exemplo, para advogados, para promotores, para quem gosta disso e quer, por exemplo, ser um assistente técnico. A gente falou da perícia judicial, a gente falou da perícia criminal, mas eu não falei do assistente técnico. Técnica, exatamente, isso aí. Tem também, olha só, mesmo com o roteirinho eu falhei. O assistente técnico, pessoal, é uma figura à parte. É o quê? É o perito da parte. Ele é quem vai auxiliar, por exemplo, o advogado. Vamos supor que você entende muito de local de crime. Você fez o curso com o Lameirão, você sabe tudo. E aí um advogado fala assim, fulana, eu quero que você examine aqui esse laudo que foi emitido. Eu tenho uma desconfiança que isso daqui não foi um suicídio, foi um homicídio. É o que a gente chama de perícia indireta, né? Exatamente. E aí pedem para você analisar, por exemplo, um laudo, pedem para você analisar, por exemplo, um caso de uma perícia judicial na área de grafo, por exemplo. Você pode ser assistente técnico tanto na criminal, vamos supor, no meu caso, documentoscopia. Às vezes alguém pode solicitar, já que eu quero que examine aqui essa carta de suicídio dessa pessoa. Então eu vou fazer esse exame na minha área técnica, que é documentoscopia, e posso fazer também na judicial, posso ser assistente técnica tanto na criminal quanto na judicial. Então, o perito criminal, ele vai ser concursado, ele vai ter essa figura da perícia criminal, mas o assistente técnico, ele pode atuar no criminal? Pode, só que ele vai atuar como perito da parte, não como perito oficial. Então, essa diferenciação, o assistente técnico, ele tem bastante campo mesmo, porque, às vezes, vamos supor, uma pessoa quer saber mesmo se aquele crime aconteceu daquela maneira, ou então o Ministério Público. Então, você tem ali campo para você atuar, para poder auxiliar a justiça. E, às vezes, assim, você tem várias perícias, você tem perícias muito bem feitas, pode ter outras que não. Então, assim, a gente tem que sempre trabalhar com o melhor, sempre poder trazer a verdade, né, Lameirão? Exatamente. Duas questões em relação a isso, né?
A gente costuma chamar de perito criminal, perito judicial e assistente técnico, pessoal, porque na teoria, o perito criminal judicial, eles estão trabalhando para o Estado e tem que, pelo menos devem ser imparciais, né? O assistente técnico, a gente já não acaba não usando o nome perito, porque ele é parcial, né? Ele é contratado realmente com a intenção de defender alguém. Aquela parte. Então, no mínimo, ele não vai fazer um laudo para ir contra a parte dele, né? Na teoria, né? E se ele fizer a parte, não junta, Lameirão. Não junta, exatamente. Quando me pedem uma perícia particular e a perícia não é benéfica para aquela parte, às vezes eles não juntam. Ou então quesitos. Não, isso aqui eu não vou pedir. Sim. Então, assim, o advogado não vai juntar. Então, se não for proveitoso para ele, ele nem te contrata e nem vai juntar. E Perfeito. é sem concurso. Tanto assistente técnico como perito judicial não tem concurso, mas você tem a nomeação discricionária do juiz no perito judicial e no assistente técnico você tem a contratação pelo advogado ou pela parte. E ele vai ter que se convencer de que o seu trabalho é bom e que ele deve contratar o seu trabalho. Então você vai ter que saber ali fazer seu marketing e vender o seu serviço. Então, isso que é o viés da assistência. O assistente técnico, entre aspas, ele é o único que não precisa de nenhum requisito, né? Qualquer pessoa pode ser contratada, né? Cabe à pessoa fazer o julgamento para ver se ela tem a expertise para contratar esse assistente técnico. Né? O Vitor comentou aqui, tem o perito ad hoc. O ad hoc, eu não sei se está tendo ultimamente, porque foi uma figura criada justamente para suprir uma falha do Estado, né, Lameirão? Que em alguns lugares não tinha perito criminal. Atualmente, né, nas grandes cidades, assim, eu desconheço, né? Eu já vi os interiores que eu acredito que ainda tem alguma coisa ou outra, mas isso já está em desuso, né? Está cada vez menos. Até porque a própria profissão de perito criminal cresceu muito, né? De uns anos para cá, então a demanda por concurso, a própria sociedade já está ligada nisso aí, já está exigindo os concursos. Então, se não foi extinto, está para ser, né? Em breve, com certeza, já não vai existir mais. Sim, eu acho que vai cair em desuso, né, com a perícia criminal crescendo e podendo pegar mais áreas, podendo ir a mais áreas, porque isso aí, vamos supor, já tem muito tempo, né, não lembro de que ano que é o código, mas naquela época, imagina, não tinha toda essa informatização que a gente tem, não tinha tudo isso que a gente tem, tanto os transportes quanto o e-mail, toda essa comunicação, então era bem mais difícil, né, os interiores talvez não tivessem essa possibilidade. Exatamente. Eu só lembrei de uma coisa aqui, já só para não esquecer, que é uma outra curiosidade, acho que o pessoal vai gostar. Você já assistiu aquele filme Zodíaco? Zodíaco, sei, eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti o filme. Então, assista, porque vou ter que assistir. A perícia grafotécnica, né, foi fundamental nesse caso, né? Foi assim. Eu preciso. E é o caso que está sem solução até hoje. E só por causa desse perito grafotécnico o caso não foi fechado. Só que é um cara muito respeitado nessa área nos Estados Unidos na época, um cara que sabia muito, um cara que acabou dando um parecer, só que outras coisas acabaram mostrando contra. Né? Então você pegou um cara que era muito respeitado, mas no entanto outras provas mostravam ao contrário. É um sensacional filme, assistam. Nossa, não, a perícia grafo, ela é uma perícia que tem muita divergência entre 40 horas de filme, sim. Nossa, eu vou ter que assistir. Não, mas agora eu vou ter que assistir. Eu já ouvi falar, é um serial killer que matava conforme os signos, tinha uma coisa assim, isso. Né? Já tem até um tema para você fazer no seu canal do YouTube falando sobre isso. Meu Deus, você vai, vou ter que fazer. Eu vou assistir esse vídeo lá, estou esperando a sua posição em relação. Vou fazer as chamadas já falando. Vai assistir hoje já o filme, né? Sai daqui e já vai assistir. Vou ter que assistir. Pois é, não, eu amo bastante. E quanto à perícia, ela tem muita divergência, porque é um exame puramente perceptual. Então, por exemplo, é o que eu falo, às vezes eu enxergo uma característica ali e o outro fala, não, essa característica eu não entendo ser relevante no contexto. E é uma perícia muito perceptual, então por isso que tem muita divergência, mas eu preciso assistir esse filme. Se tem grafo, eu preciso assistir.
A perícia, então, me corrija se eu estiver errado, já que a perícia grafotécnica, assim como, por exemplo, a perícia de confronto balístico, é uma perícia que ela é afinada, né, com o tempo, né? Uma perícia que a experiência do perito é fundamental para ele chegar ao diagnóstico, né? Porque ele vai tendo essa percepção cada vez mais lapidada, né? Sim, não digo nenhuma percepção, mas, por exemplo, eu vejo algumas características que eu tenho que, às vezes, quem está começando não vai ter. Por exemplo, eu vejo uma característica que o jeito que essa pessoa faz o A, eu falo, poxa, essa maneira de fazer o A, eu não acho muito relevante. Por quê? Porque isso aqui é uma característica que eu já vi muito semelhante em vários casos. Mas essa daqui exatamente. É exótica. E assim, tem até um professor, que é o Samuel Feuer-Hartmann, eu não sei pronunciar direito o nome dele, mas ele dá um curso de construções exóticas e ele fala justamente dessas construções. Isso, quando o perito já tem mais prática, ele vai pegando muito mais rápido, porque ele já viu muitos casos. Então, assim, quem está começando já tem essa dificuldade, porque não teve muita prática. Mas é uma perícia que é muito treino mesmo. Fazendo um paralelo aqui com a perícia criminal, vamos pegar, por exemplo, o local de homicídio. Eu estou mais ou menos há 6 anos, mais ou menos não, um pouquinho mais de 6 anos atuando com homicídio, e a quantidade de cursos que eu tenho dado com o tempo, né, eu acabo me obrigando por observar mais os casos, eu vou estudando mais, eu acabo vendo muita coisa, e o Rio de Janeiro tem muita coisa diferente, muita coisa que exótica, você não vê em outros lugares, exótica. Já ouvi falar de micro-ondas aí. Essa não foi a palavra micro-ondas, exatamente. Você não usou a palavra, talvez não sei se percepção, né? Mas essa leitura que você faz, e seu cérebro vai armazenando, né? Essa repetição de locais, você vai começando a perceber e vai tendo um olhar mais crítico que você tinha quando começou, né? Então a prática, acho que ela se estende também à perícia criminal. Sim, a prática, eu acho que perícia é como um vinho, a gente vai se aprimorando, porque você vai estudando, assim, não tem como parar, né? Você começa na perícia, não faz um curso e fica parado. Então você faz um curso, daqui a pouco você faz outro, daqui a pouco você tá lendo, daqui a pouco você tá vendo um documentário, poxa, o filme que você falou, eu tô louca pra assistir. Então, assim, a gente vai juntando cada pecinha. E quando você é apaixonado por aquilo, tudo flui. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço, imagino que você também. Então, a gente vai aprendendo, assim, até o meu namorado fala, quando eu escolho filme, eu sempre estou escolhendo coisa relacionada à perícia. Ele fala assim, você não vai sair fora disso? E eu falo assim, é o que eu gosto, pra que eu vou escolher ver uma outra coisa se o que eu gosto é isso? Então, é isso que a gente acaba fazendo. Quando eu treinava karatê, eu era mais novo, das pessoas que trabalhavam junto com o meu mestre, né, como se fosse um professor secundário. Eu era pequenininho, eu falava, quando eu crescer eu vou fazer uma coisa que eu sou bom. Aí ele falou, não. Quando você crescer, você vai fazer uma coisa que você tenha uma paixão, porque naturalmente você vai ficar bom. Exatamente. E é exatamente isso. Parece simples, né, mas eu acho que se todo mundo se dedicasse a vida ao que realmente amasse, o mundo estaria bem melhor, porque é muito mais fácil você se dedicar a uma coisa que você gosta. Então, você assiste filme porque você gosta, você vai estudar porque você gosta, então você naturalmente está ficando melhor com o tempo, né? Exatamente. Não, você não precisa de tanto esforço para isso. Exatamente, você vai fazendo isso por osmose, você vai fazendo por paixão, sem pensar mesmo. E eu queria saber de você, já que você falou do karatê, eu lembrei de uma outra coisa aqui, porque todo policial que eu conheço, pelo menos faz uma luta. Quais são as competências que um perito criminal tem que ter? O que você precisa ter de competência para ser um perito criminal? A primeira coisa que você precisa ter para ser um perito criminal é a inteligência emocional. Tá? Exatamente. Porque você pode ser um perito excelente, fazer perícias excelentes, mas se isso te afetar ao longo do tempo e acabar destruindo a sua vida, né, as suas relações interpessoais, você valeu a pena? Né? Então, eu vejo bastante pessoas ao meu redor com bastante problemas, né, readaptadas, e realmente é difícil. Então, a primeira coisa é você saber que o local de crime é um local de crime. Né? Como eu digo, você guardar suas emoções dentro de uma caixinha. Então essa é a primeira competência que você tem que ter. Para você ser perito criminal, você tem que ser uma pessoa que
tem a facilidade para lidar com um quebra-cabeças, né? É como se fosse um jogo de xadrez. Você falou de arte marcial, é como se fosse um treinamento de jiu-jitsu, né? Que você tem que achar o momento certo para encaixar, você tem que fazer uma leitura. Então, às vezes você pode ser bom nisso, mas se você não tiver essa inteligência emocional, isso vai afetar a sua vida e nada vai ter valido a pena. Então, a primeira coisa é a inteligência emocional. E a segunda é justamente isso, saber montar quebra-cabeças, né? Hoje em dia, tem muita informação de perícia divulgada nas redes sociais, né? Tem você com a perícia judicial, tem o CSI-BR, Perícia Criminal Brasil, tem o Zeu Científico, vários outros peritos. A gente tem muitas informações muita mesmo, coisa. Né? Só que uma coisa é você ter muitas informações. Outra coisa é você chegar no local de crime e montar aquele quebra-cabeça. E juntar essas informações. Eu sei que ali é um perfil de mancha de sangue do tipo sombra, eu sei que ali é um ferimento de entrada de arma de fogo, e eu sei que ali tem um sinal de rompimento de obstáculo. Beleza, e aí? Você fazer um viso repertum, né? Você colocar no laudo, é isso, isso e isso. E aí? Qual a conclusão? Qual a conclusão disso tudo? Você fazer a dinâmica, exatamente. Isso. Então, são essas duas coisas principais que um perito precisa ter: inteligência emocional, para não se afetar a nossa vida pessoal, e a capacidade de montar esses quebra-cabeças. Né? E uma terceira via aí seria também o entendimento multidisciplinar das coisas. Né? Eu sou formado em engenharia, né? Só que eu lido com biologia, eu lido com química, apesar da engenharia misturar física com química, né? Bastante coisas, tem muita coisa de matemática, já ser uma coisa meio multidisciplinar. Mas mesmo assim tem biologia, tem português, né, para fazer o laudo. Então também. Você tem que ter essa visão multidisciplinar. Então, uma pessoa que tem muita facilidade com biologia, muita facilidade com português, mas tem muita dificuldade com exatas, não que ela não possa ser um perito, mas ela tem que saber que ela vai ter que se redobrar e se trabalhar bastante, né? Porque eu não acho que ninguém eu não consigo julgar uma pessoa incapaz de tudo, todo mundo consegue fazer alguma coisa, uns precisam só de mais esforço que outros, né, para fazer, mas todo mundo é capaz. Então você tem que ter essa noção para entrar na perícia criminal, né? Eu acho que esse terceiro seria mais uma curiosidade, né? O perito ele tem que ser um pouco curioso, buscar esse conhecimento. Exatamente. Então eu acho que essas são as especificações. Vou falar das competências do perito judicial. O perito judicial não vai ter essa dinâmica de ir num local, mas você também precisa de certas características, de certas competências para lidar. Eu acho que a primeira competência é gostar de ler, porque você vai ter uma vida focada no quê? No processo. Então, se você não gostar de ler, se você não tiver uma boa interpretação, já era, porque às vezes a perícia judicial ela não está certinha. Por exemplo, objetivo da perícia, o juiz às vezes não coloca isso, às vezes ele coloca assim, defiro a perícia. E o perito que vai procurar nos autos onde que está aquela solicitação, por exemplo. Já tive perícias. Às vezes a espinha desse tamanho, né? Para poder ler. Exatamente. E às vezes a parte não sabe o que ela quer. Já peguei perícia que falava assim, que queria saber a legitimidade da assinatura. Aí eu falei, calma aí, legitimidade. Ele tá falando que o fulano não é legítimo para assinar aquele documento. Mas isso não é uma questão de autenticidade, que é no meu caso na DOC. E aí eu questionei isso, eu coloquei isso para o juiz. Seria autenticidade ou seria legitimidade? Mas se eu não tivesse essa compreensão, poderia ser que eu respondesse uma coisa que a pessoa falasse, não, mas a assinatura é dele mesmo, só que ele não poderia assinar esse documento. Então, assim, ter esse raciocínio é muito importante para a perícia judicial. Ter uma calma também, porque você vai ter que ter tranquilidade, você vai ter foco, trabalhar com bastante foco, bastante concentração, ter essa calma, porque você vai estar em escritório. Então, assim, você não vai ter toda essa adrenalina, essa coisa de sair, não. É escritório, sentar a bunda na cadeira 8 horas, sair às 18, com a bunda quadrada ali, só lendo os autos, estudando, analisando o documento. Então, você vai ter que ter isso, foco, você vai ter que ter disciplina para obedecer os prazos,
vai ter que também gostar muito de leitura, porque vai ser isso, é uma vida que é bem tranquila, mas é maçante também, porque você não tem essa correria de, por exemplo, da polícia, você vai ter uma coisa mais tranquilinha, mas também mais maçante, um pouco, como que se diz? Tediosa, assim, não vai ter muito que sair ali. Exatamente. Tem a ver com a pessoa, né, com o perfil da pessoa. Eu acho que você vai escolher sua dificuldade, vai escolher o que tem mais a ver com o seu perfil. Eu lembrei de uma coisa, que você tinha começado a falar das artes marciais, da luta. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito na minha vida a ter inteligência emocional foram as artes marciais, né? Eu sou faixa preta de karatê, eu já participei de campeonatos na minha adolescência, né? Já fiz outras artes marciais, e a arte marcial tem disso. Você vai enfrentar alguém, você está num treinamento, você está ali treinando com o seu parceiro, né? Infelizmente tem um ou outro que acaba sendo desleal, mas é uma outra história. Mas você está ali utilizando a sua raiva e o seu empenho, lutando ali, e depois que acaba, você abraça ele, tudo certo. Então as artes marciais me ajudaram a ter esse pensamento focado quando eu estou fazendo alguma coisa e esquecer o que está em volta. Às vezes eu participava de campeonatos, né? Já participei de campeonatos interestaduais de karatê, né? Eu competi natação também na adolescência. E aquelas pessoas todas em volta ali, eu esquecia tudo e focava no adversário. E a perícia é justamente isso. Esquecer, né? Tem parede chorando no local, esperneando, às vezes, gritaria. Às vezes você está no meio de uma rodovia com um carro passando, você esquece aquilo tudo e você vai usar o foco para... Com certeza as artes marciais foram fundamentais na minha vida para isso. Mas eu conheço muitos policiais que fazem, né? Eu acho que é uma coisa que pode auxiliar muito, tanto nesse lado do foco, da disciplina, da concentração, quanto também, por exemplo, numa defesa. Se você tiver sem arma, ou então você precisar tomar a arma de alguém, né? Às vezes pode não ser para você, mas para outros policiais pode ser uma coisa boa para defesa. Sim, sim. Uma característica ali que vai salvar a vida dele. Como eu estou na equipe, né, eu não tenho a função ali primária da ostensividade, né, de ser um polícia ostensivo, mas às vezes acaba de tendo situações, né, às vezes a gente faz, esqueci o termo agora certo, quando você dá ordem de parada, faz abordagens, às vezes, isso acontece, às vezes a gente está saindo do local, os caras, acabou de sair, os bandidos aqui que assaltaram, a gente tem que ir, a gente tem que exercer nosso papel de polícia, independente de ser da divisão de homicídio. Então, às vezes, é necessário também no meu caso, né? Apesar de ser uma exceção. Eu já ouvi falar também, porque teve uma vez que questionaram, eu não lembro quem foi, qual perito que foi, não sei se foi a Amanda, foi alguém que questionou e o perito falou o seguinte: se eu tô num local e eu tenho que defender meu parceiro, tenho que defender um outro policial e eu tô armado, eu tenho mais possibilidade. Então, por isso que também o perito tem que estar armado, ele é policial ali, ele tá dentro daquele contexto, e se tiver alguém ali que esteja ameaçando a integridade do seu colega, você vai ter que se impor, você vai ter que defender você e o próximo, né? Com certeza. Então, fizeram só uma observação aqui, falou que eu peguei gosto do Karatê por causa do Karate Kid, e é uma verdade mesmo, foi por causa do Karate Kid e por causa do Bruce Lee também, que eu sempre fui fã, desde pequeno. Você gosta. Foram duas influências minhas, com certeza, para estar nas artes marciais. Influências positivas, com toda certeza. Com certeza, com certeza. Me fala uma coisa, qual é o lado bom e qual é o lado ruim da perícia criminal? Você poderia me falar sobre isso? Qual é o lado bom, positivo, e qual é o lado ruim ali que não é tão legal, que é chateador, que tem aquela chateação? Tá. Pra gente sair um pouco dessa esfera aqui que o pessoal já conhece, essa coisa de gostar do lado policial, da investigação, né? Vamos sair um pouco aqui para ir uma outra esfera. Exemplos de coisas boas. Por exemplo, no meu caso, a perícia, é muito bom trabalhar com plantão, porque eu me adaptei a essa vida, né? Então, assim, são 24 horas trabalhando ali, depois são 4 dias em casa, então eu consigo também acabando podendo empreender, né, por fora. Assim como você pode, se você quiser estudar para ser perito criminal, inclusive você pode ser os dois concomitantemente, né? Eu também posso me preparar para ser perito judicial, enfim. Tem esse tempo para você ter essa preparação por fora, não que você não tenha, né, mas você teria um pouco mais de dificuldade quem trabalha com rotina, porque precisa de um esforço maior. Então acho que a vantagem de trabalhar na perícia é que você consegue
dar aula, fazer outras coisas por fora com mais facilidade. Tá? Agora, o outro lado negativo é muita tensão, né? Às vezes você fica 24 horas trabalhando direto, então você com certeza vai envelhecer mais rápido que outras pessoas. Né? E aí é vai noite e dia, né? É 24 horas, é corrida, pancada. Não é fácil, é acordar e saber que até o dia seguinte você vai estar ali na correria. Às vezes, pessoas às vezes não entendem que às vezes, pô, Blamerão, me ligam ao meio-dia, às vezes eu tô dormindo, é porque às vezes simplesmente eu fico fazendo minhas coisas até 5, 6 da manhã, mesmo fora do plantão, eu vou dormir 5 da manhã. Mas é difícil. Você faz seu horário, Isso aí. Não é porque você está dormindo até meio-dia que você dormiu 12 horas, 20 horas. Que 12, exatamente. Não é isso. Exatamente. E o importante, cá entre nós, não é o até que horas você dorme, e sim o quanto você produz enquanto você está acordado. É isso que para mim perfeito. tem importância, porque o horário tanto faz. Se você produz mais madrugada, ótimo. Eu produzo mais de madrugada também, porque não tem nenhuma distração. Isso está mais em evidência agora, né, depois da pandemia. Eu sei porque meus irmãos, né, tenho 3 irmãos, 2 são da iniciativa privada, né? Meu irmão, inclusive, é vice-presidente de uma multinacional aqui no Brasil. E nossa, então, bacana. Eu aprendo muito com ele, e minha irmã também é da área da iniciativa privada, e eles falam para mim que as empresas estão cada vez mais exigindo menos um horário, ainda mais agora na pandemia. Tipo assim, não, você não tem que ficar aqui de 8 da manhã até 6 da tarde, você tem que fazer isso. Você tem que produzir, exatamente. Você produzir isso? Exatamente. E pela concorrência, tá bom, você me deu para fazer isso, mas o cara vai fazer, não, mas eu vou fazer um pouquinho mais, eu quero mostrar. Então, exatamente. Eu acho que essa coisa do 8 horas diária, né? Isso aí tá, o 9 horas diária, também tá ficando um pouco mais relativas, e agora na pandemia tá mais em alta, né? Mais em evidência esse outro lado aí. Exatamente o que você falou, a produção. A internet não modificou muito o jeito da gente viver, então, assim, você precisa produzir, não interessa o horário, né? Tanto é que o Bitcoin, por exemplo, não tem horário. Não é que nem a ação, né, que começa num horário e termina no outro. Não, o Bitcoin é 24 horas. Se você quiser investir, você pode investir 3 horas da manhã e tá tudo certo. Eu vou falar um pouquinho do lado bom e do lado ruim da perícia judicial. O lado bom é essa questão de você não ter esse horário fixo, né? Você pode, por exemplo, quero tirar umas férias. Eu posso me programar para tirar as férias. Ruim é que eu não ganho, né? Mas eu não vou estar trabalhando, mas eu posso escolher os momentos que eu quero tirar de férias, os horários que eu posso trabalhar, por exemplo, posso trabalhar também de madrugada. Então não tem essa coisa de um chefe para mandar em você, um chefe que às vezes vai te causar um aborrecimento. Isso é o ponto positivo. O lado negativo é empreender, que realmente empreender desgasta um pouco, porque você precisa pensar em tudo. Então, assim, eu penso em tudo do meu negócio. Eu penso na prosperidade do meu negócio, em prospectar clientes, no meu marketing, na minha organização. Então, assim, essa parte de empreender realmente é bem pesada para quem está fazendo... Vender o seu peixe, né? Você tem que vender o seu peixe. Exatamente. E a falta da estabilidade. Então, seria esses 2 pontos que eu acho que estão um pouquinho negativos na perícia judicial, mas vai depender. Tem gente que às vezes gosta, tem gente que prefere estabilidade. Então, vai muito o que você prefere, né? Então, eu gosto muito do que eu faço. Realmente, a perícia judicial tem esse lado ruim, mas assim, eu gosto muito de fazer a perícia, porque eu vejo isso dá resultado, eu vejo a justiça sendo feita, eu vejo o que o laudo pode proporcionar, então isso é muito gratificante. Queria que você me contasse uma coisa, qual foi o caso que mais te chocou? Pode ser tanto pro positivo quanto pro negativo, você que escolhe. Assim, o caso que mais assim, você fala, nossa, esse caso foi uma coisa assim, mágica, ou então foi uma coisa horrível, um pesadelo. Já deixou a deixa aqui. Eu fiz um vídeo do YouTube tem 2 semanas, tá? Não vou fazer aquele negócio, vai lá, assista o vídeo pra você saber, não. Vou contar aqui pra vocês agora mais ou menos como é que foi esse caso. O nome do vídeo é até o local de crime mais sinistro que eu já fiz, tá? Lá no vídeo, quem quiser depois ver, tem foto.
Eu vou deixar o link no YouTube. Perfeito, show. Foi um caso que aconteceu numa zona nobre aqui da região, né? Eu fui chamado para fazer uma perícia num apartamento. Cheguei nesse apartamento, tinha sinais de rompimento de obstáculo, né? Popularmente conhecido como arrombamento. No entanto, foi dito para mim que esse rompimento de obstáculo tinha sido feito pelos bombeiros pelo forte odor que saía do prédio, tá? Aí já fica uma lição aqui, pessoal. Por mais que alguém diga que foi os bombeiros, você tem que colocar no laudo que tinha um rompimento de obstáculo lá, porque você é o perito, né? Chegando lá, aparentemente não tinha sinais de desalinho, com exceção de uma xícara caída e quebrada no chão. Tá? Logo entrando no apartamento, tinha uma raçãozinha de cachorro com água, tá? E andando para o final do apartamento ficava um quarto. Nesse quarto tinha um cadáver em estágio de putrefação, né? Só que com uma exceção muito bizarra. Esse cadáver, ele estava em formato de crucifixo, né? Com a perna aberta, toda em putrefação, com exceção da face que estava toda esqueletizada. Tá? Então estava a cabeça esqueletizada e o corpo em putrefação. Outra coisa bizarra. Próximo à cabeça do cadáver tinha os gotejamentos de fluido pardo-avermelhados que eram semelhantes visualmente a sangue, tá? Só que não tinha conexão desses gotejamentos com a cabeça, tá? Não tinha uma conexão. Então, por exemplo, se uma pessoa se corta e tem gotejamento, quando ela vai gotejando até ela cair, era para ter conexão que fechasse, então aparentemente não tinha uma conexão lógica entre os gotejamentos e essa cabeça. Esses gotejamentos brilharam lá com luminol positivo, tá? E na gaveta do quarto tinha uma faca que também positivou pelo luminol, e na pia do banheiro também positivou pelo luminol, como alguém tivesse lavado essa faca, e só, né? O resto dos cômodos não positivou nada. Coisas bizarras, né? Como o cadáver estava em putrefação, ele já estava com dias mortos. E nessa semana, eu estava dormindo em casa, 2 dias antes, e a minha cachorra ali, né, fez uma coisa que ela nunca tinha feito, né? Ela foi para a ponta da cama e começou a rosnar para a porta. Tá? E aí eu fiquei pensando depois, será que a pessoa já morta tentou entrar em contato comigo? Porque a pessoa já estava morta, né, nesse dia, se você foi para o estágio de putrefação. E ela fez isso, a mesma coisa, no dia seguinte. E o cadáver, quando foi removido do quarto e chegou no primeiro andar lá do prédio, onde ele estava, acabou a luz do prédio inteiro assim que ele saiu, do andar inteiro assim que saiu do elevador. E pasmem, você cobriu o pé nessa noite, né? Você cobriu o pé. E para piorar, não disse isso no vídeo que aconteceu posteriormente, um dia seguinte que eu lancei o vídeo no YouTube, ali fez a mesma coisa no quarto. Pode até perguntar para minha namorada que estava presente. Pessoal, existem algumas explicações científicas para o caso, né? Essa pessoa tinha um cachorro, o cachorro pode ter comido a face dela. No entanto, era um Yorkshire muito pequeno, né? O fato de ele ter comido a face inteira é meio bizarro, né? Um cachorro daquele tamanho comer tudo, tá? Mesmo assim, não explica muito bem esses gotejamentos. E também um buraco que tinha no pescoço, que eu não consegui definir muito bem o que era. Chamei até o legista para ir para o local, e ele também não conseguiu definir, porque já estava em estágio avançado. O que seria esse buraco no pescoço? Então, será que alguém cortou o pescoço dela e guardou a faca depois? Não tem nenhuma informação se alguém entrou lá, então ficou um caso assim meio sem fechamento, né? Nossa, que bizarro! Esse é muito bizarro mesmo. E é uma coisa assim, você fazer a perícia e às vezes não consegue, né, fechar, tem todos esses vestígios, mas às vezes, e aí? Mesmo tendo tudo isso, às vezes você não consegue, ainda mais porque já estava um tempo, né, em putrefação já. Então, às vezes não tem os vídeos, não sei nem se tinha vídeos no prédio. Às vezes, a perícia tem dificuldade, tem coisas que às vezes não tem fechamento. Tem até uma série na Netflix dedicada a casos assim, que se chama, não sei se você já viu, Jaque, Mistério Sem Solução. Você já chegou a assistir? Não vi. É só caso que você fica puto no final. Eu fico puto de ver aquela série. Aí eu vi com a minha namorada, inclusive a gente ficou debatendo. Imagina um perito não debatendo como é que foi isso. E tem peritos na série que tentam explicar o que aconteceu, mas não bate muito bem.
Então assistam. Esse caso poderia ter ido pra essa série aí. Lamerão, quem é essa mulher atrás de você? Ó, para com isso, pelo amor de Deus, gente. Tem ninguém aqui, não. Pois é. Não, mas realmente é. E assim, mas é a verdade, né, Lamerão? Às vezes tem alguns casos que realmente a gente não consegue. E também na na documentoscopia também. Não vou falar pra você que tudo que eu pego eu consigo concluir 100%. Não, às vezes a gente não consegue, às vezes não dá pra fechar. Às vezes, por exemplo, olha, o que eu posso te dar, juiz, é isso daqui, com essa Nós somos certeza. seres humanos, né, Jaque? Como outros qualquer. Exatamente. A gente não... E a perícia, ela depende muito também, ela depende muito dos vestígios, ela depende muito, por exemplo, no caso da DOC, eu dependo muito também do falsário. Se o falsário se trair, eu consigo. Se o falsário não se trair, então aí fica um pouquinho mais difícil. Também documento, às vezes não me trazem tudo que eu solicito, então vai depender também das partes. Então tudo isso é esse conjunto de fatores. Eu vou falar o caso que mais me chocou, mas pro meu caso, assim, teve um final positivo. Não foi assim tão complicado, mas o caso que mais me chocou foi que eu vi que a perícia ela podia ser muito positiva, podia trazer à justiça, foi o caso de uma mãe. Ela estava com um processo, ela estava executando o pai do seu filho para que ele pagasse a pensão. E aí ele trouxe um recibo de pagamento da pensão, falando que ele já tinha pagado a pensão para ela. E ela falou, olha, a assinatura tá parecida, mas eu não me lembro de ter recebido esse valor. E aí eu falei, tudo bem, vamos fazer essa perícia, né? Peguei, marquei coleta de padrões, foi justamente nessa ocasião que ela falou que a assinatura estava parecida com a dela, mas ela não lembrava de ter recebido essa quantia. E aí peguei os padrões dela, fiz a coleta de padrões, peguei o documento e fui fazer a perícia. Quando eu vi, tinham algumas características incompatíveis com o punho dela e eu pude concluir pela falsidade. E aí concluí, perícia feita, juiz mandou pagar, tudo certinho. Aí depois eu tava andando no shopping, tranquila, passando, não. Eu vejo essa mãe. E essa mãe, assim, fez... Sabe quando a pessoa faz assim, ela sabia que era eu que tinha feito a perícia, né? E aí ela deu um sorriso. E aí eu vi que a minha perícia trouxe a justiça para aquela mãe. Então, nossa, a perícia... Às vezes você não vai ver, né, Lamerão? Por você fazer o local de crime... Lógico, eu espero até que você não veja os espíritos aí. Mas assim, sacanagem. Você não vai ver. Mas assim, você traz a justiça também para muitos casos que às vezes alguém não teria visto aquilo. Então a perícia ela é muito importante para trazer essa justiça, para punir o criminoso ou para trazer ali a justiça num caso civil também, né? Então. Agora eu peguei você. Agora eu que trouxe. Olha que vai ter gente que não vai dormir à noite. Eu vou cobrir meu pé. Por dúvida, eu vou cobrir meu pé. Quem quiser ver a foto, tem lá no vídeo. Ó, quem chegou aqui, inclusive, ó. Foi ali. Deixa eu pegar ela aqui. Quero ver ali. A gente tá chegando no final da live, quero ali aparecendo. Oh, meu Deus do céu. E aí, Li? Qual a perícia você prefere, Li? Criminal! Mas ela vai roubar pro seu lado, Lamerão. É lógico. Ela falou que vai estudar muito pra fazer as duas. Aí. Mas aí no Rio de Janeiro tem como você fazer as duas? Por ser polícia, eu acho que tem. Tem como fazer? Tem como fazer. Ah, tá. Porque eu pensei, porque aqui no DF eu sei que os peritos criminais, eles não podem, eles têm... deve ser uma questão muito do regional de cada estado, né? Cada estado tem a sua organização e também, no caso, tem exclusividade ou não. Aqui no Distrito Federal eu sei que tem a exclusividade. Quem trabalha para o Instituto é exclusivo. Sim, aí não sei, em alguns outros lugares, também em São Paulo também é exclusividade. Aí, por exemplo, realmente tem essa questão que você falou da escolha, né? Apesar de aqui também ter, porque não é fácil, né? Com certeza uma pessoa que atua como perita criminal e judicial provavelmente não tem muita vida, né? Não vive muito. Deve só trabalhar, com certeza. 24 horas. Não, mas é bem puxado mesmo. Mas quando você faz o que você ama, você faz sorrindo, né? Com certeza, então, com certeza. É isso.
Mas já podemos fechar a live. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Bom, a gente já falou tudo, até mesmo essa parte de como escolher entre essas duas perícias, que seria a sua vocação, o que você mais gosta, e não tem às vezes nem essa opção de ter que optar, né? Tem alguns estados que você pode fazer, a criminal e a judicial. Enquanto você está estudando para um concurso, você pode fazer a judicial também. Então tem várias pessoas que eu conheço que fazem perícia judicial e estudam para concurso. Então você pode fazer também, você tendo essa disponibilidade de horários, até mesmo de ter uma vida bem tranquila, porque você às vezes não precisa trabalhar no escritório. Quando você está começando, você não precisa ter um escritório, você pode trabalhar de casa, então você pode trabalhar de casa e estudar. Às vezes até, Jaco, uma pessoa, sei lá, faz perícia judicial há muito tempo, vai estudando, não tem vida durante 5, 6 anos, junto uma grana boa e passa no concurso e aplica esse dinheiro, sei lá, faz outra coisa, né? Possibilidades infinitas, né? É verdade. Tem uma pessoa que colocou aqui, infelizmente vou optar pela judicial por causa do TAF. Porque o TAF, ele é muito pesado, Tati? Você não vai conseguir? Porque também tem treinamentos pro TAF, né, Lameirão? Tem. Aqui no Rio, eu não sei, de repente com a condição dela, né? Enfim, mas aqui no Rio o TAF não é uma coisa de outro mundo, não. Se você tiver um treinamento... você tem que ter uma rotina de treinamento também, né? E um pouco tempo antes você faz um treinamento mais específico, não é nada de outro mundo. Tá? A PF, por exemplo, é mais difícil. Vamos fechar? Vamos lá, vamos fechar. Com uma... o pessoal tá pedindo série e filme. Lameirão, tem como você dar um top 3 de série e filmes pro pessoal aqui de presente? Pro pessoal sair daqui da live e já ir pro Netflix? Tá, vamos lá, 3 filmes. Um Contratempo, tá? Eu já assisti, esse daí eu já assisti. O Segredo de Seus Olhos, que é, nossa senhora, essa gosta de perícia. E Silêncio dos Inocentes, né? Eu acho que tá aí se eu me lembro assim, que tem a ver com Seven também, é muito bom, tá? Agora de série Mind Hunter, tá? Dexter, que vai voltar esse ano, eu já tô louco aqui pra ver ele voltar esse ano. E tem uma outra muito boa que eu esqueci também. Tem uma brasileira agora, sei lá o que, Verônica, que dizem que é muito bom. Bom dia, Verônica. Bom dia, Verônica, que eu não assisti ainda, que fala muito bem. Ótimo. Eu vou assistir, eu comecei na minha lista a assistir, e é forte, pesada. Ótimo. Muito boa, né? Agora acho que acabou, né? Mas acho que eu mais gostei dos últimos anos, assim, em termos de investigação criminal, além de Dexter, Mind Hunter. Infelizmente acabou na segunda temporada. Sensacional. Bacana. E filme? Tem algum filme? E Mistério Sem Solução, que é documentário, mas é sensacional, que tem no Netflix. E Zodíaco, Zodíaco é sensacional. Vale muito a pena. Maravilha. A Isa também indicou Ted Bundy. Já assisti também. Muito bom. Ted Bundy. O Alienista, o Vitor também indicou. Então vamos finalizar a live. E todo mundo que participou, se você aprendeu alguma coisa, se você gostou da live, ou se você for assistir alguma dessas séries, dá um print agora nessa live e posta nos seus stories, me marca e marca o Lameirão. E Perfeito. Aí você me conta aí o que você mais gostou, se foi alguma série que você gostou que você vai assistir, e aí me conta se você gostou da live. E muito obrigada, Lameirão, pela sua participação, por você ter aceitado o convite, e foi muito produtiva, bom. Adorei nossa live, viu? Um abraço para você, tudo de bom, um beijo pra Ali, que a Ali é linda, maravilhosa, super fofa e super fotogênica. E ela prefere perícia judicial. Ela só não falou porque ela quer te agradar, tá? Com certeza, acho que ela gosta mais de empreender. Ela quer empreender para comprar uns biscoitinhos aí. Isso aí. Última Obrigado, dica, Jaque, foi maravilhoso. A Isa falou sobre cadeia de custódia ou Jay Simpson. Beleza, então. Fechado. Essa é sensacional. Sensacional também, né? Ótimo. E a segunda temporada também, muito boa, de American Crime Story, que é do Versace. É a segunda temporada, muito boa também. A gente tem que fazer uma live sobre Só série e filme, vamos fazer. Abraço, Lameirão. Obrigada. Beijão. Até mais. Obrigado, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.